aquilo que Deus quer falar com você. Foque naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, abre o teu coração, preste atenção na palavra e deixe o Espírito Santo te conduzir. Amém? Alan, Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Boa noite para você que ainda não cumprimentei. É sempre bom estarmos juntos, né, na casa do Senhor. A quem não me conhece, eu sou o Alan. Alguns me chamam de Alanzinho, porque eu cheguei nessa igreja, era desse tamaninho. Tinha 2 anos de idade, né? Graças a Deus sou fruto aqui dessa igreja. E é sempre um prazer, né, estarmos juntos na casa do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 1, onde a gente vai falar, nessa noite, sobre o seguinte tema. Pode botar aí para mim, por favor, multimídia. O tema da mensagem de hoje é: sendo igreja, uma família de fé. Sendo igreja, uma família de fé. E lá o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala conosco, orienta, né, a igreja dos Gálatas e a nós hoje também nesta noite. Qual é o desejo do Senhor para a igreja dele? Para as pessoas que se ajuntam em torno da adoração a esse Deus. E é nesse texto que vamos aqui meditar. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1. A minha versão é a NVI, está aí no multimídia. Amém? Então vamos começar a leitura. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído com palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pai querido e amado, Senhor, é com grande alegria que estamos aqui na Tua casa hoje, Pai. Não, ó Deus, por uma vontade nossa, mas entendendo que o Senhor nos atraiu até este lugar, porque o Senhor quer falar profundamente aos nossos corações. Aliás, o Senhor já tem falado através dos louvores, Pai. E queremos que o Teu Espírito Santo continue falando no coração de cada um de nós, Pai. Deus, que não sejamos nós aqui, mas seja o Teu Espírito fluindo através de nós, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Então vem com essa palavra poderosa sobre cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Senhor, assim como o pastor Ednilson estava falando aqui, que possamos nos concentrar na Tua palavra nesta noite e deixar lá fora as coisas deste mundo, os problemas que a gente vai resolver só amanhã, Pai. Mas nesse momento, ó Deus, que o nosso foco, que a nossa atenção, que o nosso coração esteja ligado contigo, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, tá um pouquinho de calor aí hoje, irmão? Mas o meu desejo é que o fogo do Espírito Santo venha esquentar ainda mais essa noite. Amém. Só uma brincadeira, tá, gente? Porque tá calor mesmo, né? Até o pastor Ednilson liberou o uso do paletó. Falei, graças a Deus. Porque realmente hoje o clima está bem quente. Estar na igreja, gente, é muito bom, né? A gente separa um tempo na semana, a gente se arruma, a gente se prepara, a gente cria expectativa para vir aqui na casa do Senhor. Sempre com alegria, sempre com desejo de estar aqui. Estar na igreja é muito bom, né? A gente até canta, né? Bom é estar em tua casa, Senhor. A gente gosta. Mas existe algo melhor do que estar na igreja.
E esse algo melhor do que estar na igreja é ser igreja. E é sobre isso que a gente vai falar, pois ser igreja é diferente de estar na igreja. Ser igreja vai além de estar na igreja. Deus não deseja apenas que os seus filhos se reúnam num templo, aqui num edifício, uma vez por semana. E se você acha que a vontade de Deus para a sua vida se resume a num domingo à noite, numa quarta-feira, num sábado, vir até aqui um lugar específico, você acha que a vontade de Deus é que você simplesmente só esteja num lugar? A gente precisa desconstruir isso nessa noite. Porque o desejo do Senhor não é só que nós estejamos na igreja, mas é que a gente seja a igreja que Ele diz na sua palavra. Não é estar, é ser igreja. Quando alguém reconhece a sua condição de pecador, ouve a palavra de Deus, quando essa pessoa se arrepende dos seus pecados, quando ela tem fé que o sacrifício que Cristo fez na cruz não é só uma história contada na Bíblia, mas foi uma obra de salvação que alcança as nossas vidas hoje. Quando essa pessoa entrega a sua vida a Jesus, essa pessoa ela é conduzida ao lugar de filho de Deus. E ela passa a pertencer a uma família da fé. Ser igreja é alguém que, movido pelo amor do Pai, cuida de pessoas. Eu vou repetir. Ser igreja é alguém que, movido por amor a Deus Pai, ele cuida de pessoas, ele se preocupa com vidas, ele está atento a todos que estão ao seu redor, a todos que o Senhor colocou perto de você. Sabe por quê, irmãos? Cada um de nós aqui tem uma rotina, não é verdade? Tem gente que fica mais em casa, tem gente que sai para trabalhar, né? Tem aí a galerinha que ainda está estudando ainda, vai na escola, vai na faculdade. Cada um de nós tem uma rotina diferente. E tem gente que está perto de você, mas não está perto de mim. Tem gente que está perto da Adriana, mas que não está perto, por exemplo, do irmão João. Cada um de nós tem uma rotina diferente. E Deus colocou pessoas perto de você. Para quê? Porque Ele quer fazer uma obra através da sua vida. Porque Ele quer usar você para abençoar outras vidas. Alcançar aqueles que estão perto. A gente não tem que amar o próximo? Tem muitas pessoas próximas de você que precisam entender, compreender o amor de Deus. E Deus quer usar a sua vida para isso. Deus ele pode aparecer na frente de alguém? Pode, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas Deus ele também chamou a sua igreja. E aqueles que são igreja precisam entender e levar essa mensagem adiante. Senhor, me usa nessa dia, me usa nesta noite, me usa neste momento, Pai, como um canal onde o Senhor possa fluir e abençoar outros, abençoar o meu próximo, independente de quem for. Todos nós somos inseridos em alguma família, seja por laço de sangue ou talvez por adoção. A família da fé, ela junta essas duas coisas e ainda tem um bônus. A família da fé, ela é unida não só porque nós fomos adotados pelo Senhor. Nós não éramos filhos de Deus, mas Ele nos adotou como os seus filhos. E não só por adoção, nós também temos um laço de sangue, que foi o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, pela vida de cada um de nós. E nós ainda temos um bônus, porque somos direcionados pelo Espírito Santo que habita em cada um que confessa a Cristo como seu Salvador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por pertencer à família de Deus, por ser adotado por Ele, do sangue de Cristo nos unir e pela direção que o Espírito Santo nos mostra, nos endireita, nos guia todos os dias da nossa vida, irmãos. Isso é o que une a família da fé, conforme lemos aqui na carta aos Gálatas. Ser igreja é ser da família de Deus, uma família de fé, consciente das suas imperfeições. Tem alguém perfeito aqui? Ah, ainda bem, porque se tiver eu falar, Deus, leva logo, senão eu vou estragar a pessoa. Se tiver muito perfeito, leva, senão os imperfeitos vão estragar. A gente é consciente das nossas imperfeições, mas também somos a igreja, essa família que busca ser transformada por aquele que é perfeito. Oh Deus, eu entendo as minhas limitações.
Eu entendo as minhas falhas, Senhor, e eu preciso de Ti para ser transformado. Eu preciso de Ti para ser mudado. Eu preciso de Ti para ser uma nova criatura. Gente, o crente não é aquele que é santarrão, mais do que eu, não, irmão. É aquele que sabe que é miserável. É aquele que sabe que não é nada sem o Senhor, mas que busca o Senhor, porque faz do Senhor o tudo na sua vida, como de fato Ele é. Deus não te chamou aqui para estar na igreja. Ele te chamou para ser igreja. Para, junto com outros irmãos e irmãs, reunir uma família de fé. E vamos aprender na palavra que tipo de família o Senhor nos chamou para ser. Amém? Primeiro tópico, família restauradora. A família da fé é uma família que restaura. A família da fé não é uma família que vai desunir, que vai desagregar. Não, irmão. A família da fé é uma família que restaura, que une os pedaços que caem. Já viu quando um vaso quebra? Se estilhaça, vários pedacinhos, vários caquinhos. A família da fé recebe as pessoas que foram destruídas pelas ilusões do mundo. E com a graça do Senhor, a gente ajuda a colar pedacinho por pedacinho. Assim como nós cantamos hoje, Senhor, faça tudo novo nas nossas vidas. E até mesmo nós que estamos aqui com os nossos tropeços, com os nossos vacilos, a gente também precisa de ajuda para colar os pedacinhos de volta, porque a gente não é perfeito, a gente está sujeito às quedas, ao pecado, mas pedimos, Senhor, faça tudo novo na minha vida. E para isso, irmãos, você não precisa passar por esse processo sozinho, não é só você e Deus. Claro, tem coisas que é do particular que Deus vai tratar com você, mas Deus também chamou uma igreja para te ajudar nesse processo, para estar com você nesse processo, para caminhar ao seu lado nesse processo de reconstrução. Porque uma família de fé é uma família que restaura. Uma verdade sobre a família de fé é que assim como todas as famílias que existem, ela é imperfeita, tem defeitos, falhas, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, falhas. A diferença é que a família de fé possui com relação às demais famílias. Nós temos consciência dessas imperfeições e colocamos cada uma das nossas fragilidades diante do Senhor, que transforma todo e qualquer coração que se arrepende. Não somos melhores do que ninguém. A diferença é que nós temos consciência de que precisamos do Senhor para que a restauração das nossas vidas realmente aconteça. Para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para viver uma família transformada, para viver uma família restaurada, para que o teu lar seja repleto de paz, porque esse é o desejo do Senhor. Ele é Deus de paz e não de guerra. E o Senhor nos deu uma família de fé, para quê? Para nos fortalecer, para nos restaurar, para que a nossa família lá em casa possa ser alcançada pelo Senhor também. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho ainda familiares, parentes que precisam ser alcançados pelo Senhor. E sei que tem irmãos aqui que estão nessa luta. E como família de fé estamos juntos, para quê? Buscando a restauração das nossas famílias lá em casa. Buscando a restauração dos nossos lá em casa. Buscando a transformação dos nossos lá de casa. Para quê? Para que o nome de Deus seja engrandecido. Para que a nossa família possa usufruir das maravilhosas bênçãos que temos experimentado na presença de Deus. A expressão, vamos ler lá, Gálatas no capítulo 6, versículo 1. Paulo começa dizendo assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. A expressão pecado, na nossa tradução, usada aqui por Paulo, indica nesse texto um escorregão não premeditado, uma queda que não foi planejada, um desvio no meio do caminho. Paulo aqui não está falando de um pecado recorrente, de alguém que, sabendo que a verdade de Deus, preferiu viver no pecado. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está falando naquele que erra tentando acertar. Paulo aqui, ele está falando de alguém que pecou, porém não queria.
Como ele mesmo vai dizer na carta Romanos, capítulo 7, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E às vezes a gente se encontra nessa situação, Senhor, eu não queria te desobedecer, mas fiz. Eu não queria pecar contra o Senhor, mas pequei. Eu não queria tropeçar nisso, mas eu caí, Senhor. Paulo está falando desse tipo de queda. Fruto do nosso coração caído e do pecado que age nesse mundo, a vontade carnal em nós que tenta prevalecer. Ninguém aqui é bonzinho, perfeitinho, santarrão. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, irmãos. E essa natureza pecaminosa, hora ou outra, ela tenta prevalecer. Ela tenta se manifestar. E às vezes de uma forma que a gente não consegue controlar. E como a família de fé deve agir quando isso acontece? Como que a família de fé tem que agir quando a gente vê um irmão cair? Será que o nosso papel é botar o dedo e falar, viu, bem feito? Será que o nosso papel é falar, mas também, né? Nosso papel como igreja é restaurar o nosso irmão com mansidão. É ser paciente com ele no processo que às vezes leva tempo para ser uma restauração completa. É estar ao lado, é dar suporte, o suporte necessário. Aquilo que for preciso para que aquele irmão que caiu possa se reerguer e continuar caminhando conosco. A caminhada em direção ao céu, ela não é solitária, não. Ela é individual, porque a salvação ela é individual. Mas ela não é solitária. Deus nos deu irmãos e irmãs. Olha aí, olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Deus nos deu irmãos e irmãs para continuar caminhando com a gente em direção ao céu. Aleluias. Não é uma caminhada solitária, irmão. E às vezes, se você se sente assim, vamos colocar isso diante do Senhor, porque não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Vamos orar. Vamos estar atentos para quem está do nosso lado esquerdo, lado direito, na frente, na trás, no nosso ministério. Porque não é uma caminhada solitária, não. Deus nos deu irmãos e irmãs. E se você se abrir para isso, se abrir para esse relacionamento, a viver como família de fé, a olhar para o seu irmão e não ver como alguém distante que talvez more no seu bairro, que está sentado no seu banco, mas ver alguém como sua família, irmão. Eu tenho certeza que assim, como salmista, você vai declarar que tem amigos que são mais chegados do que irmãos, que vão te entender melhor do que gente, às vezes, da sua própria família. E é maravilhoso desfrutar disso. O privilégio que temos aqui na casa do Senhor, amém? Nosso papel como igreja é ajudar na restauração dos nossos irmãos. O foco não deve ser no erro ou no estrago causado. O foco deve ser na cura, na restauração. Olha só toda a lambança que você fez com a sua vida. Será que você tinha necessidade de estar aí, nesse fundo do poço? Sentindo, passando... Não, irmãos, o foco não tem que estar aí. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor, para que o foco seja na cura e na restauração. E isso requer paciência, isso requer mansidão, porque a nossa natureza, a gente quer jogar na cara, vamos ser sinceros, a gente quer falar, eu te avisei, não é assim, irmão? É só comigo? Não, né? Ah, me deixa sozinho aqui não, irmão. Mas o nosso foco tem que ser na cura e na restauração, irmãos. Isso requer paciência, mansidão. Por que o apóstolo Paulo vai falar aqui? Vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Por quê? Porque para você ajudar o outro a se restaurar, você tem que ter paciência. Você tem que ser manso. Você tem que dar tempo ao tempo. Você tem que esperar o processo. Quando você faz um machucado, aquilo cicatriza de um dia para o outro. Não, leva tempo para a ferida fechar. E precisamos ser pacientes, atentos, sempre dispostos a servir o outro, sempre dispostos a renovar o curativo. Irmão, tem ferida que vai ser crônica. Não tem? Aqui nesse mundo, às vezes a gente experimenta algumas feridas que são profundas, ou que têm uma natureza que às vezes vai perdurar para o resto da vida, vai durar até o dia que o Senhor nos chamar. E qual que é o nosso papel como igreja, como família de fé? Meu irmão, deixa eu ajudar a trocar esse curativo.
Deixa eu te ajudar a renovar esse cuidado sobre a sua vida. Como assim, Alan? Pode ser um curativo mesmo, físico? Pode. A gente tem irmãos que estão acamados já há muito tempo e talvez fiquem assim. Se o Senhor pode curar? Pode. Mas o Senhor pode deixar que aquela enfermidade dure até o final da vida? Pode. Então a gente pode ir lá ajudar a curar feridas físicas? Sim. Mas você também manifesta o cuidado com oração, irmão. Como é maravilhoso quando a gente está passando por certas situações e a gente chega aqui na casa do Senhor e vem um homem, uma mulher de Deus, um irmão, fala: Alan, eu estou orando pela tua vida, meu filho. Oh, como é que é maravilhoso, como isso refrigera a nossa alma, como isso nos dá um novo ânimo. Isso é o quê? Porque o irmão é bonzinho? Não, porque é Deus que move aquela pessoa em amor a cuidar da gente em oração, a cuidar da gente com um abraço, que agora, né, a gente tem que se reacostumar novamente, né, a dar um pouquinho do tempo do abraço, né, por enquanto. A gente passou por isso, né, então a gente consegue passar isso de novo. Mas mesmo assim, irmãos, tem palavras que abraçam a nossa alma de uma forma que a gente não consegue descrever. E precisamos não só receber esse cuidado, mas também cuidar do outro. Cuidar do meu irmão, cuidar quem está do meu lado, cuidar por qualquer pessoa que se chega na sua vida. Por isso que vai além de estar na igreja, porque tem pessoas que Deus vai mandar no seu trabalho, tem pessoas que Deus vai mandar na sua vizinhança. E aí, vamos lá na igreja que lá tem gente para cuidar. Não, irmãos, Deus está chamando você, Deus está te dando uma oportunidade de fazer o bem. Ficar ligadinho com o Senhor. Senhor, acho que aqui é uma oportunidade e eu quero ser igreja aonde quer que eu esteja. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta: como será que temos tratado os nossos irmãos que tropeçam na caminhada? Será que a gente simplesmente abandona e descarta, larga esse irmão para lá? Será que a gente bloqueia a pessoa, para de falar com ela e se cruzar no corredor ainda vira a cara assim para não olhar? Será? Precisamos do amor do Senhor fluindo em nossos corações, irmãos. Ninguém está imune a sentir raiva de alguém, a ser magoado por alguém, não. Isso às vezes acontece, isso dói, isso machuca. Mas a gente precisa jogar e abandonar todas essas coisas fora. Isso, na família da fé não pode ter espaço para esse tipo de coisa. Não pode ter espaço para mágoa, para ressentimento, para falta de perdão. Não, irmãos, a família da fé não pode agir assim. Porque o pecado, ele é limpo com perdão divino. E as mágoas devem ser perdoadas também. O dano deve ser reparado, o amor deve prevalecer, porque ele é o vínculo da paz. O amor. Cristo não ama cada um de nós. Cristo não nos alcançou com esse amor tão grande. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente vê o amor e o cuidado do Senhor sobre a gente, sobre a nossa família, irmãos. E vai parar na gente? Não, tem que deixar fluir. Esse amor que vem do alto tem que fluir. Rios de água viva. Que a nossa vida seja um rio de água viva para o rio de Deus correr e alcançar outros, a inundar outros, a molhar e encharcar outros. Porque essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. O amor deve prevalecer sempre, porque é o vínculo da paz, como está lá em Colossenses, no capítulo 3. A família não só uma família que restaura, é uma família que se ajuda. Esse é o tópico 2. Vamos ler lá, voltar em Gálatas, a partir do versículo 2. Diz assim: levem os fardos fáceis. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Levem os fardos tranquilos. Aquilo que é de boa, é isso que está aí, escrito aí. Levem os fardos pesados uns dos outros. Por que pesado, irmão? Algo pesado é difícil de carregar. Não é verdade? Quando alguém está carregando algo pesado, faz aquela cara, né, de aquele esforço. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim
cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Na família da fé é vital. Como diz Elisa, é essencial que os membros se ajudem. Deus não nos juntou em família para cada um viver uma vida de maneira egoísta, distanciada, sem envolvimento pessoal um na vida do outro. Não é isso que Deus quer de nós. No estilo de vida que temos hoje, as relações elas estão prejudicadas. É uma correria, a gente tem que fazer 1 milhão de coisas no dia. É a tecnologia que vem para nos distrai. A gente passa quantas horas na rede social e o tempo passa. É verdade? É só isso que só acontece comigo, gente? Me abandona não, hein, gente? É uma correria, é muita coisa para fazer. E a gente gasta muito tempo com coisas sem importância. E a informação o tempo todo, de todos os lados, é a pressão da sociedade em cima da gente. Enfim, é um conjunto de fatores que tem afetado as nossas relações humanas. Um com o outro, gente com gente. Eu tive o privilégio de ter uma avó que morava na roça. E eu me lembro quando criança, a gente ia para a casa da avó no dia de domingo, e aí vi os primos toda, aquela garotada toda. Que maravilhoso era relacionamento. A gente lá brincar, era futebol, era piscina, era pegar fruta, era matar maribondo. Olha só que loucura que a gente fazia quando era criança. Mas era maravilhoso desenvolver relacionamento, sentimento, a ter convívio com os nossos familiares, com os amigos. Isso é muito maravilhoso, isso marcou muito a minha vida. Mas hoje, às vezes, a gente só se vê de vez em quando, porque o estilo de vida mudou, a correria mudou. Antigamente, os mais velhos, eu ouço dos mais velhos, né, e tem muita, né, eu não vou falar só os mais velhos, né, muita gente, garotona, conhece a vizinhança inteira, porque tem relacionamento, desenvolveu relacionamento. Eu não simplesmente saio da minha casa e volto para minha casa, mas eu estou indo para lá, mas o que me custa parar 5, 10 minutos para conversar com o meu vizinho sobre uma coisa aleatória, sobre se, hoje está calor, né, irmão? Pô, calor para caramba, hein? Não é que eu vou tomar banho lá na sua piscina. Coisas assim, sabe? Corriqueiras. Mas hoje isso é mais difícil da gente ver, da gente vivenciar. É o nosso estilo de vida hoje. E aí umas perguntas que traz isso tudo à tona. Qual foi a última vez que você visitou alguém? Eu me fiz essas perguntas também, tá? Qual foi a última vez que eu falo, olha, agora eu vou parar esse dia e vou lá visitar fulano de tal. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Qual foi a última vez que você fez um novo amigo? Uma pessoa nova? Começou a amizade? Qual foi a última vez que você conheceu um membro aqui da igreja? Qual foi a última vez que você parou tudo para dar o seu tempo e a sua atenção para alguém numa conversa despretensiosa, sem interesse, sem nada, só por estar ali com aquela pessoa? A gente passa tanto tempo correndo atrás de coisas que esquecemos das pessoas. Esse é um mal do nosso tempo. E precisamos dar uma resposta ao mundo conforme a vontade de Deus sobre isso. O mundo vive assim e para o mundo está tudo bem. Mas nós entendemos pela palavra do Senhor que pessoas são muito mais importantes do que coisas. E o nosso foco tem que estar em pessoas, tem que estar em vidas, tem que estar em almas. Você conhece essa pessoa que está aí do seu lado? Não vale a sua família, não. Você está sentado familiar, não vale, não. Olha para um lado aí, vê se você conhece. Olha para o outro lado agora. Para trás, olha para frente, olha aí, você conhece a pessoa? Você conhece? Uma coisa que eu estava pensando, estava escrevendo essa mensagem, como que as crianças têm muito a nos ensinar, não é verdade? Quando você leva uma criança lá para brincar, nunca viu outra criança na vida, mas tem uma facilidade de fazer um novo amigo. Nesse ponto a gente precisa aprender com as crianças. Como é que a criança vai? Chega assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Vamos brincar? Vamos. Dá a mão e sai, pronto, melhores amigos. E às vezes a gente tem uma dificuldade. Ai, mas será que ele vai pensar? Ai, será que ele vai interpretar dessa forma? Ai, será que... Ai, meu Deus do... Não, é melhor eu ficar aqui na minha. Não é verdade? Mas
Deus não nos chamou para relacionamentos egoístas, onde eu só estou preocupado com o meu umbigo, com as minhas necessidades, com só aquilo que eu preciso. Não, irmão. Deus nos chamou para olhar para o próximo. É uma reflexão que talvez você já deve ter ouvido em algum lugar, mas você já reparou que os seus olhos enxergam a todo mundo que está aí, menos o seu rosto? Porque Deus nos fez para olhar para quem está próximo da gente. Não é que a gente vai negligenciar a nossa vida, mas a gente também não pode ser egoísta com quem está perto de nós. E eu perguntei se você conhece essa pessoa que está aí do seu lado. Eu sei que a família aqui da Igreja Nova Vida ela é grande. Tem muitos irmãos e irmãs. Porém, precisamos nos esforçar em conhecer os nossos irmãos, porque somos família. Fomos inseridos na família da fé, na família do Senhor Jesus Cristo. E precisamos conhecer, nos importar, saber quem é e nos envolvermos uns com os outros. E relacionamento sempre tem dois lados. Não é só você também se envolver, mas você deixar que o outro se envolva na sua vida. A você abrir a sua vida, o seu coração, para que o outro também possa estar junto com você, somar com você, para que os dois possam crescer no Senhor. Eu não estou falando aqui que você tem que ser melhor amigo de todo mundo, a chegar aqui no culto e contar a sua vida para todo mundo. Não, gente, não é isso. Equilíbrio. Mas nós também não podemos ser pessoas egoístas, que não vão estar nem aí para a pessoa que está do seu lado. Precisamos valorizar relacionamentos, precisamos envolver com a nossa família da fé, buscando sempre um equilíbrio com a vida pessoal. No versículo 2, Paulo fala sobre levar os fardos uns dos outros, a fim de se cumprir a lei de Cristo. Eu entendo que essa lei de Cristo é quando Jesus vai falar que o mandamento do Senhor se resume a amar a Deus e amar a quem? O próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu toda a vontade de Deus nesses dois mandamentos: ame a Deus e ame ao teu próximo. Então, quando Paulo fala que precisamos levar os fardos uns dos outros, a fim de cumprir a lei de Cristo, é obedecer o mandamento de amar o meu próximo. Agora, para levar o fardo de alguém, eu preciso me colocar à disposição dele. O irmão está lá carregando o fardo, eu estou olhando que o irmão está lá carregando o fardo, mas nem... Falei, meu irmão, tudo bem? Posso te ajudar? Irmão, crente tem que ter ação, atitude. Quando o chão está todo sujo, alguém precisa te dizer que o chão precisa ser limpo? Sim ou não? Ou a gente inventa, finge que não viu. Não, nem estou olhando no chão sujo, está uma maravilha. Ah, não, mas eu não sei nem onde fica uma vassoura, como é que eu vou limpar? A gente pode inventar um monte de desculpa. Ou a gente pode falar, não, o chão precisa ser limpo, então eu vou varrer. Fulano, onde é que tem vassoura aí? Ah, tem aqui naquele quartinho, vamos lá, eu te ajudo a procurar. E varre, irmão. Alguém precisa dizer que o chão está sujo e que precisa ser varrido? Não, irmão. Então a gente precisa se colocar à disposição. Todos nós aqui carregamos fardos, os mais leves, os mais pesados. Isso depende do que a gente está passando, do que a gente está vivendo, da época da nossa vida. Mas todos nós aqui carregamos fardos. E muitas das vezes a gente está precisando de ajuda. Às vezes a gente nem sabe. Mas quando chega alguém do nosso lado, disponível, meu irmão, eu estou com você, vamos junto. Por que a gente precisa orar essa semana? Vamos lá. Vou guerrear em oração com você. Preciso estar à disposição. Para levar os fardos uns dos outros, eu preciso conhecer esse alguém e as necessidades desse alguém. Para carregar o fardo do meu irmão, que fardo ele está carregando? Preciso conhecer, preciso saber, preciso me envolver. E a família da fé, irmãos, é para isso. É para ser família, é para criar vínculo, relacionamento. Assim como na família, natural, tem os parentes mais chegados e tem os parentes mais distantes. Tem parente que você só vai ver lá quando é aniversário de alguém lá, ou às vezes, infelizmente, nos sepultamentos, a família toda se junta. Tem gente que você só vai ver assim em ocasiões especiais. Mas é família. Agora tem uns não. Se deixar, está todo dia na sua casa. Tem um familiar que lá que você olha para a cara dele todo dia. E na família da fé também é assim.
Lá no ministério que você trabalha, são os mais pertinho. É com quem provavelmente você vai desenvolver uma afeição maior, vai ter um apreço maior, vai estar mais envolvido, vai estar mais ligado. Isso é natural. Vai ter mais afinidade com um, com o outro. Mas que fardos o meu irmão está carregando, está tendo que carregar? Será que é um filho desviado? Será que é uma situação financeira difícil? Será que é a internação de um familiar? Será que é uma determinada carência que ainda não foi suprida? Será que é um momento de luto? Será que é um marido descrente? Será que é uma solidão? Será que é um diagnóstico? Que fardo que o meu irmão está carregando? Mas não importa esse fardo, irmão. Deus te chamou para ajudar o outro a carregar os fardos. Ei, e Deus também te chamou a compartilhar os seus fardos com os outros. Você não precisa andar sozinho. Se você está aqui na igreja e está caminhando sozinho, irmão, isso precisa ser mudado em nome de Jesus. Porque isso é egoísmo. Você não precisa andar sozinho, irmão. Você tem uma família aqui para te abraçar. Você tem uma família aqui para caminhar com você. E se você ainda não experimentou, às vezes por traumas lá do passado, dos relacionamentos lá no mundão, irmão, que em nome de Jesus, você possa abrir a sua vida para que outros irmãos sejam uma bênção na sua vida. Ao longo da vida nós vamos ter que carregar muitos fardos, uns mais leves, outros mais fáceis, uns mais pesados e mais difíceis. Alguns fardos são carregados por semanas, outros por longos anos. Cada um tem uma luta, uma batalha que está travando. E às vezes a gente simplesmente ignora. Como eu vou ajudar o meu irmão se eu não olho para ele? Como, se eu não conheço, se eu não me importo? Eu sou egoísta ao ponto de não fazer nenhuma questão de me envolver com ele. Que família é essa? Deus não chama filhos para serem egoístas, não. E quando eu só olho para mim, para o meu umbigo, para a minha necessidade, para aquilo que eu quero e desprezo o meu irmão, negligencio o meu irmão, isso é egoísmo e egoísmo é pecado. E a gente precisa se arrepender disso. Precisa ser restaurado pelo Senhor nisso. Não é que você vai ser o super-homem e resolver todos os problemas. Não, irmão. Super-homem está lá no quadrinho. E o nosso pior problema, que era a perdição, o Senhor Jesus já resolveu na cruz do Calvário. E os outros problemas do dia a dia, Deus chama uma família de fé para te ajudar, para estar com você, para enfrentar junto. Às vezes é só para chorar junto, porque não tem mais o que fazer. Mas uma família de fé é uma família que está junto, na alegria ou na tristeza. Para compartilhar coisas boas, mas também para passar por situações difíceis. E você, eu volto a repetir, não precisa estar sozinho nessa. Não precisa. Para de ser teimoso. Tem gente que é teimoso. Ah, não, eu não preciso da ajuda de ninguém. Isso é teimosia. E tem que ser lançado por terra em nome de Jesus. Porque o coração teimoso, um coração endurecido, Deus não trabalha não, irmão. Porque Deus vai usar alguém que está perto de você, muitas das vezes, para puxar a orelha. Mãe, pais, aqui vocês puxam a orelha dos seus filhos para quê? É para o bem, é para ensinar, é para o crescimento. E um bom amigo, um bom irmão vai puxar a sua orelha e vai falar, olha, isso aí não está legal não. Esse caminho, esse rumo que você está tomando para a sua vida, isso aí não é para você não. Ele está falando isso aqui porque ele quer te infernizar? Não, irmão. A gente precisa discernir porque muitas das vezes é o Senhor usando aquela exortação, aquela repreensão para o nosso bem. Para nos chamar a atenção que se a gente romper uma cerca da proteção que o Senhor nos dá, a gente vai cair ladeira abaixo nesse mundão aí. E muitas das vezes o Senhor vai chamar os familiares da fé para falar conosco. Em o nome de Jesus. Precisamos tirar o egoísmo do nosso meio, mas precisamos também tirar a teimosia do nosso meio. Aqui Paulo ainda vai falar sobre a vaidade, sobre a gente não se comparar com o outro, porque às vezes a gente tem essa tendência, nossa natureza carnal, falar, os amigos de Jó, Jó, está em pecado, você está em pecado, para estar acontecendo essa desgraça na sua vida, porque você está em pecado. Às vezes a gente faz isso, às vezes a gente se compara, poxa, a vida de fulano está a minha está muito melhor, graças a Deus. Olha, às vezes a gente pensa isso, às vezes a gente fala isso, às vezes a gente sente isso. Vaidade do nosso coração. O apóstolo Paulo vai ensinar
Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Paulo fala que tem fardos que a gente vai dividir, mas tem cargas que é só a gente que vai levar. E eu não tenho que me comparar com o outro, porque ele vai levar as cargas dele, eu vou levar as minhas cargas, às vezes a gente vai trocar, ou eu vou levar o fardo dele, ele vai levar o meu fardo, porque nós somos família. Tem coisas que você vai ter que passar para entender. Tem coisas que você vai ter que confiar em Deus para passar por aquilo. Agora, tem tropeços que eu causo na minha própria vida. Aí eu vou olhar para a vida do irmão, falar, lá, Deus está honrando o irmão. Mas o que eu tenho feito com a minha própria? Eu não tenho que olhar para o irmão, eu tenho que olhar para a minha própria vida. O Alan de hoje precisa ser melhor que o Alan de ontem. O você de hoje precisa estar mais firmado em Deus do que o você de ontem. A sua fé hoje precisa estar maior do que a fé de ontem. Não é eu me comparar com você ou você comigo, não. É você com você mesmo. É eu olhar para mim e falar, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra, me tira, muda o meu coração. O outro é o outro, irmão. A gente tem que estar atento, porque às vezes Deus nos chama para carregar o fardo do outro, para ajudar o irmão, para ser ajudado pelo irmão, sem nenhum tipo de prepotência, de nariz em pé. Eu não preciso de ninguém. Às vezes a gente pensa isso, a gente sente isso. Fulano está falando de aquele meu líder lá, está enchendo a minha cabeça, larga ele para lá. Será mesmo? Coloca diante do Senhor Deus. Será que é o meu coração que está teimoso e duro? O meu ouvido que está cheio da cera do pecado, que não quer escutar o que o meu irmão está dizendo? Será que aquilo que o irmão falou realmente faz sentido? Será que à luz da tua palavra eu consigo discernir isso? É claro, mas você tem que buscar. Colocar diante do Senhor. Sem vaidade, sem teimosia, sem orgulho no coração. Porque o mundo vai nos conhecer através da unidade, irmãos. Essa é a marca, como está lá em João 17, do 22 ao 23. O Senhor Jesus disse, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Para que o mundo saiba que o Senhor os amaste, como igualmente eu os amei. É pela unidade, irmão. Pela unidade, irmão. Irmão, a gente pensa diferente, amém, mas vamos caminhar junto. Porque maior é aquele que nos une do que as nossas diferenças. Cada um de nós vai ter uma opinião, vai pensar de um jeito, vai pensar de outro. A gente acabou de passar aí esse período aí de eleição, cada um tinha uma opinião, amém. Mas o foco é um só. O alvo é um só. A caminhada só tem um destino. E se a gente deixar as diferenças nos afastarem, que testemunho nós vamos dar lá para fora? Mas quando nós caminhamos, apesar das diferenças, quando nós caminhamos em unidade, não é uniformidade, tudo igualzinho, tudo da mesma forma, é unidade, é quando tem diferente junto. Assim que precisamos caminhar em direção ao Senhor, em direção ao céu. Porque graças a Deus, vocês são diferentes de mim. Senão vocês iam ter os defeitos que eu tenho. Olha, irmão, é complicado. Hoje a gente estava lá na escola bíblica, né? Aí eu falei alguma coisa lá sobre esquecimento. Aí Júlia Rangel me lembrou, ela, mas também, né, você esquecer alguma coisa não é novidade para ninguém, né? É um defeito que eu tenho. Ainda bem que tem gente que tem a mente afiada, que lembra de tudo, graças a Deus. Mas cada um de nós é de um jeito. Tem coisas que eu observo, tem coisas que eu simplesmente para mim não chama atenção. E ainda bem que tem gente que consegue olhar e enxergar muito melhor do que eu. Porque Deus está te despertando para aquilo. Deus tem um chamado para cada um de nós. Se eu estou enxergando que algo não está legal, eu entendo que é Deus me direcionando a ser instrumento de conserto para aquilo. Mas Deus vai me chamar para umas coisas, Deus vai te chamar para outras coisas. Às vezes Ele vai chamar junto, às vezes vai chamar cada um, né? Ele tem um ministério, Ele tem um chamado, Ele tem algo para fazer na sua vida que eu não vou conseguir fazer. Então precisamos entender isso e caminhar juntos na unidade. Último tópico aqui. Uma família incansável.
Gálatas, lá a partir do versículo 7, continua dizendo: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. E quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Não temos como nos esquivar da lei da semeadura. Esse princípio será aplicado nas nossas vidas, podendo a colheita ser ainda aqui nesta terra, mas de maneira última, final e completa, quando o Senhor nos chamar à sua presença, no dia do juízo. Essa verdade não é dita para nos amedrontar, mas ela é dita para nos conscientizar da realidade que nos cerca e viver por essa verdade sem enganos ou ilusão. Irmão, o mundo não é um conto de fadas. A realidade é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, certamente colherá. Todos nós prestaremos contas ao Senhor daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Quando o Senhor nos perguntar se cuidamos da nossa família, o que nós vamos responder? Se a resposta hoje é não, e o que Deus espera de nós é um sim, então precisamos da ajuda dele para corrigir a nossa rota de volta aos trilhos. Alan, se você me perguntar hoje se eu tenho olhado para quem está do meu lado, a resposta é não. Glória a Deus por isso, irmão. Porque o primeiro passo é reconhecer. E agora começa o processo de mudança. Então, se você hoje entende que não está cuidando, que Deus colocou pessoas perto de você que você não está olhando, se tem gente do seu lado com necessidades e você está enxergando isso, irmão e irmã, hoje o Senhor está te chamando para ir lá e ser agente de transformação, de restauração na vida daquela pessoa. Ou às vezes o Senhor está te chamando para romper com essa teimosia e abrir o seu coração para receber a ajuda do outro. Porque um precisa do outro. Na escola dominical as crianças aprendem: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É só no dia de domingo? Sim ou não? Até o fim, irmã Edith, até o fim. Uns precisamos dos outros. Mas às vezes a gente se coloca num pedestal, às vezes a gente é egoísta, é teimoso e fala orgulhoso. Eu compartilhar das minhas fraquezas? Que isso caia por terra em nome de Jesus. Será que vamos colher amor, cuidado, atenção, gentileza, cordialidade, paciência? Ou será que vamos colher desprezo, ausência, descaso e egoísmo? Porque o que o homem semear, isso certamente ele colherá. Quais sementes nós temos lançados hoje? A família da fé é incansável porque o Senhor é quem a sustenta. Vou repetir, a família da fé é incansável porque a nossa força vem do Senhor. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa habilidade, não é por aquilo que a gente acha que sabe, mas é pelo Senhor que nos sustenta, que nos capacita, que nos leva adiante, que nos encoraja, que nos põe de pé e fala: filho, não é hora de parar. Aleluia! Essa força vem do Senhor. Vem do Senhor. O socorro vem do alto, a força vem dele, o renovar da fé vem dele. E precisamos não desanimar, ser incansáveis. Não nos cansemos, como diz o apóstolo Paulo. Às vezes o cansaço bate. Mas fala: Senhor, renova as minhas forças. Renova as minhas forças. Porque a colheita está pronta. Os campos já estão brancos. É sinal de colheita. O Senhor quer resgatar vidas. O Senhor quer resgatar almas. O Senhor quer transformar pessoas. E nós não podemos nos cansar. Teremos um descanso para toda a eternidade, irmãos. Cansaço é coisa aqui desse mundo. Você acha que no céu você vai se cansar? É meio difícil. Com certeza não tem cansaço lá não. Mas precisamos pedir ao Senhor para nos renovar. Deixa eu correr aqui por causa da hora. É na força do Senhor que prosseguimos e avançamos sem desanimar.
Não somos dos que retrocedem, dos que desanimam, dos que desistem, dos que ficam pelo caminho, porque esses não verão a colheita. O apóstolo Paulo vai dizer, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não podemos desanimar, irmão. Não podemos abrir espaço na nossa vida para desânimo, não, irmão. Às vezes ele vem, então vamos lutar contra. Falar, Senhor, eu não aceito esse desânimo na minha vida. Eu não aceito esses sentimentos que vêm para minar a minha fé. Eu não aceito isso, Senhor. Então, Deus, tem dias que eu estou correndo na sua presença. Hoje eu estou me rastejando, mas eu não vou parar. Porque eu tenho uma família. E quando você está rastejando, sem forças, olha aí seus irmãos e irmãs, tanta gente para quem você pode pedir ajuda. Tanta gente para que você pode pedir um socorro. Irmão, uma pessoa que está necessitada, que está doente, ela consegue cuidar dela mesma? Quando a gente vai para um hospital, tem lá uma equipe enorme que cuida da gente. Tem os médicos, os enfermeiros, os técnicos, o pessoal que faz a alimentação, que faz a higienização de todo lugar. É tanta gente cuidando. Gente que trabalha lá na farmácia com os medicamentos, gente que trabalha entregando os suprimentos no hospital. É tanta gente para cuidar. E às vezes a gente está precisando de cuidado, mas não tem coragem de pedir um socorro. Tem coragem de pedir uma ajuda. Meu irmão, me ajuda aí. Ora por mim. Hoje eu estou só pela misericórdia. Prosseguimos adiante com fé na poderosa mão do Senhor, crendo que Ele está no controle, confiantes que o nosso Pai Celestial está cuidando de cada um dos seus filhos. Não só em família, mas também individualmente, cada um colaborando com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Será quem o Senhor te deu para cuidar? Pensa aí, quem o Senhor te deu para cuidar? Quem são os irmãos e o Senhor que os irmãos e as irmãs que o Senhor colocou pertinho de você? Quais são as necessidades dele? Quais são os fardos deles? Não perca as oportunidades que o Senhor está te dando para engrandecer o nome de Deus através do cuidado com o seu próximo, especialmente com os da família da fé. Nesse contexto aqui que Paulo fala aos Gálatas, era um contexto de alta perseguição. Tinha gente que por confessar a Cristo como Salvador, era expulso da sua casa. Ele não conseguia comprar comida no mercado. Por quê? Porque ele era um cristão. Graças a Deus aqui no Brasil nós temos a liberdade de professar a nossa fé. Ninguém no mercado fala, não, você não vai comprar nada aqui porque você é crente. A gente aqui escuta, às vezes, a gente é apelidado de algumas coisas, a gente é zoado em algumas... crente é careta, crente é isso, crente é aquilo. Mas, nesse contexto, as pessoas eram simplesmente abandonadas, eram realmente desprezadas. E aqui Paulo fala desse cuidado especial com os da família da fé, porque muitos daqueles só tinham a família da fé. A família de sangue enxotava, jogava para fora. Muito cuidado com os da família da fé. Assim como às vezes tem irmãos, tem irmãs, algumas viúvas que contam com a nossa ajuda, que contam com o nosso cuidado. Gente que às vezes já não tem mais os seus familiares ou mora distante. E conta com cada um de nós para ser essa família, esse ambiente seguro, esse ambiente onde ela pode florescer da melhor maneira, com quem ela vai aprender, com quem ela vai ensinar, com quem ela vai cuidar, com quem ela vai ser cuidada. Família da fé. E precisamos ter esse entendimento, irmãos. Cuidar da família não é só tarefa do pastor, não. É nossa tarefa, é nossa responsabilidade. A partir do momento que você está inserido nessa família, você também precisa cuidar dos seus familiares, dos seus irmãos, das suas irmãs, porque somos família. Cuidar e ser cuidado. Queria chamar aqui o pessoal, os músicos, partindo aqui para a nossa conclusão. Ser igreja é ser essa família de fé, que cuida, que se envolve uns com os outros, que valoriza relacionamentos, que prioriza a vontade de Deus, que é amar ao meu próximo.
Irmão, se você tem uma dúvida se você precisa ou não amar o seu próximo, essa dúvida é facinho de responder. O Senhor Jesus nos ordenou a amar a Deus, a amar ao próximo. Quando o Senhor voltar, não como um advogado, como o pastor Ednilson pregou aqui de manhã, mas como um juiz, Ele vai olhar as nossas obras. Ele vai olhar aquilo que fizemos, Ele vai olhar das vidas que cuidamos, Ele vai olhar do tempo que investimos para cuidar do outro. É claro que a gente também precisa cuidar da nossa vida, precisa conquistar as nossas coisas, tudo isso, irmãos. Mas você não tem que anular uma coisa para ter a outra. Precisamos caminhar, achar um equilíbrio para cuidar da gente e de quem está perto da gente. Para cuidar da nossa família em casa e cuidar da nossa família da fé. Por isso que não é só estar aqui, não é só vir à igreja no domingo, não é só eu vir buscar uma palavra para eu começar a minha semana, com gás, com energia, me sentindo melhor. Não, é ser igreja, é ser essa pessoa que vai cuidar de vidas, é ser essa pessoa que vai abraçar quando precisar de um abraço, é ser essa pessoa que vai dar uma palavra quando palavras precisam ser ditas, é ser essa pessoa que vai calar quando o momento do silêncio for necessário, mas que vai ser essa família que restaura, essa família que cuida e essa família que é incansável em amar e cuidar de vidas e de almas. Vamos ficar de pé.